Fala, meus camaradas, beleza? Mais um videozão aí no canal do Trader Imparável. E no vídeo de hoje, uma conversa franca. Você tem observado o que tem acontecido nos últimos 3 anos? Lá no passado, galera, eu ouvi uma galera dizer que era de extrema importância que você fizesse o seu relatório de trader, o seu diário de trader. Isso mesmo, a galera lá atrás falava que era importante você ter um diário de trader. Naquela época, eu achava isso uma baboseira, para ser bem sincero com vocês. Não fazia sentido, porque eu operava com stop no modo tradicional, day trader, gráfico M15. Então, para mim, não fazia muito sentido um diário de trader. O que eu vou anotar? O que vai me trazer de benefício um diário de trader? Só que, a partir do momento que eu comecei a operar com stop loss, eu percebi, galera, a necessidade de ter um relatório, um diário de trader. Isso mesmo, você anotar todos os eventos que acontecem ali, os principais eventos no mercado. Crise, volatilidade, por que houve essa volatilidade, por que aconteceu isso. Então, para você que opera sem stop loss, é de extrema importância que você tenha o seu diário de trader. Sabe por quê? Porque isso vai evitar que você quebre a sua conta, seu drawdown chegue a níveis extremos, ou seja, você que opera sem stop, você tem que pensar mais e executar menos. Isso mesmo, vou repetir. Você que opera sem stop loss, o método aí do nosso querido Willy Heine, os 4 pilares, então você tem que pensar mais e executar menos. Essa é a grande verdade. Você tem que ser mais fundamentalista, beleza? Tentar entender o que está acontecendo no âmbito global, beleza? Tentar entender o que se passa naquele país. É importante que você se coloque como presidente daquele país. Se eu vou operar AUD, eu tenho que entender o que acontece na Austrália. Qual? As suas principais fontes de recurso, eles são fortes em quê? Importam o quê? Compra de quem? Tem acordos com que país? Você está entendendo? Porque se você... Por isso que eu falo muito, galera, da correlação. Talvez seja difícil entender a questão do fundamentalismo, né? As notícias que giram em torno daquela economia. Eu confesso que sim, é complexo demais. Pode ler e tentar interpretar. Isso é fato, você vai ler e tentar interpretar. Porém, não existe nenhum trader no mundo que acerta 100%. As notícias, se a gente for ler as notícias, principalmente em relação ao JPY, são notícias tipo assim, que no atual momento agora, que eu estou gravando esse vídeo, dizem que eles já estão trabalhando em relação à economia, para fortalecer a moeda e por aí vai. Só que no gráfico nós não temos visto isso. Beleza? No gráfico nós não temos visto isso. Então o que acontece? É importante essa parte fundamentalista. É dever do trader que opera sem stop? Sim, mas não é 100%. Beleza? Então o que você tem que entender é a questão do gráfico. O que está acontecendo no gráfico nesses últimos anos? Eu, por exemplo, sou muito grafista. Eu opero muito gráfico. A notícia que eu leio é aquela notícia superficial. Ah, os Estados Unidos diz que vai acabar com a China. Então, isso aí eu tenho que estar atento, cara. Se isso for verdade, o que pode causar no mercado? Então, eu tenho que estar de olho nessa questão. Mas nesses últimos 3 anos, o que eu tenho observado? Que independente da notícia que seja, ela tende a levar o preço para um patamar, beleza? Então, eu tenho observado isso nos últimos 3 anos. As notícias, elas vêm para levar o preço para aquele patamar. Então, eles têm que criar algum atrito, alguma confusão, alguma crise, alguma doença, alguma guerra para levar o preço para aquele patamar. É isso que eu tenho observado. Então, por isso que eu falo bastante para a galera. Galera, o fundamentalismo é importante? Sim, mas não vamos deixar abandonar o gráfico, não vai por esse caminho que não vai dar certo, beleza? Nesses últimos 3 anos, eu tenho percebido bastante que a ferramenta de FIBO, ela tem sido a melhor ferramenta para quem opera sem stop loss.
Vocês estão entendendo? Então, o que é que eu tenho observado? Que o mercado ele tem respeitado bastante os níveis de FIBO. Não aqueles níveis tradicional, que chega no nível de 0, nível de 100, no topo estoque, no fundo estoque, ele não é rompido. Geralmente, numa situação de compra, um topo histórico está aqui, o preço tem rompido esse topo histórico, indo buscar o nível de 161,8 de FIBO. Isso tem acontecido nos últimos 3 anos. Eu lembro que lá, não me engano se foi em 2020, que o AUD quebrou muita gente. Vocês lembram? Vocês lembram que em 2020 o AUD quebrou muita gente? Ou seja, o AUD estava no topo, no fundo histórico ali, e muita gente comprado no fundo histórico. Só que ele veio, ele recuou, ele chegou no nível ali de menos 27,0 e depois ele começou a retornar para a mediana. Vocês estão entendendo? Então, eu sou muito grafista. Eu vou sempre confiar no que eu estou vendo ali. Porque as notícias, elas são manipuláveis. Beleza? O mercado Forex é um mercado de manipulação. Não queira entender, não queira acreditar que é um mercado de bonzinhos, pessoas boas. Não o fato de eu, pessoa física que estou me referindo, mas grandes bancos, grandes instituições, grandes economias. Ou seja, existe muita manipulação. Por isso que eu digo, o cara que ele consegue fazer uma interpretação de uma notícia diante de todos esses contextos que são as manipulações, esse cara é foda pra caralho. Beleza? Esse cara, ele é fora de série. Porque, cara, eu lembro, eu tô há 7 anos nesse mercado, galera. Eu tô há mais de 7 anos nesse mercado, então eu já vi de tudo. Lá no passado eu operei notícia em opções binárias. Eu fui um dos primeiros traders a operar notícias. Beleza? Então, lá no passado eu já vi uma certa manipulação. Lá no passado, entraram em contato com o pessoal, um grupo aí de investidores entrou em contato comigo e eles falaram o seguinte, ó, a gente tem acesso a informações privilegiadas. Para entrar no nosso grupo é isso aqui, tá aqui, tudo certinho, cara. Aquilo ali me intrigou de um jeito, fala, cara, muita manipulação em notícias. Existe muita manipulação em notícia. Às vezes a notícia ela é totalmente favorável, tudo lindo, tudo perfeito. Vamos comprar porque a notícia ela é positiva. O que acontece? O preço simplesmente vai totalmente contra a notícia positiva. Ela começa... Por exemplo, você faz uma compra acreditando que a notícia é positiva na valorização daquele ativo, só que no gráfico acontece ao contrário. O preço vai completamente contra. Por isso que eu sou mais grafista. A galera entra muito em contato comigo perguntando, você é fundamentalista? Não, não sou fundamentalista. Leio a notícia superficial. Beleza? Leio a notícia superficial. Porém, todavia, entretanto, eu sempre vou acreditar no que eu estou vendo no gráfico. É o que o gráfico está me dizendo. Beleza? Então, galera, nos últimos 3 anos, o que a gente tem visto? Primeiro, a galera que opera sem stop loss, lá no passado eu era assim também, eu sumia, simplesmente eu sumia. A galera que opera sem stop, geralmente entre dezembro, janeiro, fevereiro e março, eles somem. Por que eles somem? Porque o nível de margem começa a despencar e o drawdown chega a níveis extremos. Então, meu querido camarada, meu irmão, não existe lucros, geralmente, nesses 4 meses. Dezembro, janeiro, fevereiro e março. Cara, pensa como grande instituição. Pensa como grande banco. Tu acha que o cara que está ali administrando fundo de investimento, uma grande instituição, uma grande economia, eles vão querer operar em dezembro? Não faz sentido. Então, eles já estão fechando aquelas posições positivas, já armando posições ali para tentar, mais uma vez, manipular e levar o pequeno trade, o sardinha, ao erro. Então, a galera que opera sem stop loss, eles somem, geralmente, dezembro, janeiro, fevereiro e março. Pode perceber. Eles somem. Porque é só vermelho, negativo, draw, níveis extremos, conta quebrando. Você vê muito ranger de dentes e choro. Porque não é para operar. Eu lembro que a galera tava me questionando bastante. Uai, por que você tá operando pequeno? Se eu percebi que os últimos 2 anos foi justamente o que está acontecendo hoje, nesse ano, por que eu vou querer operar alavancado? Para que eu vou querer usar lotes que eu não posso usar? Então eu tô operando bem tranquilinho desde dezembro, um lotezinho pequeno, tranquilo. Resultado disso? Meu drawdown chegou no máximo de 10% essa semana. Chegou no máximo de 10%.
Eu tenho um compromisso com essa conta e eu não quero fazer esse drawdown chegar a máximo de ser superior a 10%. Então, cara, teve muita oportunidade essa semana, eu não operei, eu não vou operar. Eu vou tentar controlar o meu drawdown, beleza? Nível de margem, muito importante. Eu tô com mais de 4.800% de nível de margem. Então, enquanto você está aí desesperado, enquanto você está fazendo aporte, tirando dinheiro de onde não pode tirar, para não quebrar a tua conta, eu tô com o meu nível de imagem tranquilo, seguro, e o meu drawdown não chegou aí no 60%, 70%, igual tem muita gente quebrando agora chegando. Sabe por quê? Porque eu tenho o meu diário de trade e sei que nos últimos 3 anos tem acontecido isso. Então agora eu vou operar o meu lote normal, enquanto você vai tentar ficar orando, torcendo para o preço voltar. Por isso, cara, às vezes essa galera que critica muito, eles têm razão, velho. Porque às vezes falta muito aqui, ó, sabedoria, saber o que está fazendo. Eu prego isso todos os dias no meu grupo e quem entra em contato comigo. Cara, pensa. Primeira coisa que eu costumo falar, o mercado Forex não é um mercado para amadores, de fato não é. Pense mais e execute menos. O que acontece nos últimos 3 anos? A galera que opera com stop loss, óbvio, né, vai surfar esse hype aí. Muita gente quebrando, muita gente com drawdown extremo, nível de margem lá embaixo, ou seja, a galera do tradicional vai cair matando em cima. Ah, eu tô falando que stop loss não funciona. Ah, eu tô falando que operar sem stop não funciona. Operar sem stop é loucura. Operar sem stop é coisa de doente, de demente, é coisa de retardado. É isso que a gente escuta, porque eles aproveitam justamente de dezembro, janeiro, fevereiro e março, sabe que a galera é muito empolgada, vai quebrar a conta, vai ter o drawdown alto, então eles montam em cima justamente nessa época. Só que a partir agora de abril, a galera do sem stop começa a aparecer de novo. Tá aqui o meu relatório, hoje eu fiz 200, hoje eu fiz 300, hoje eu fiz 500. Sem stop, tinha antes, tem stop. Sem stop é vida. Tá entendendo? Então é esses dois grupinhos. Um fica caladinho e o outro começa a falar. O outro fica calado e o outro começa a falar. É assim que tem acontecido nos últimos 3 anos, meu camarada. Nos últimos 3 anos a gente vê vários MQL5 desativados. É isso que eu não consigo entender. Se o seu método funciona, se é tão bom assim, por que a galera desativa o MQL5? Por que tem que ficar fazendo aposta, igual um louco, tirando de onde não tem? É esses os meus questionamentos. Vocês estão entendendo? Então, você que se julga guru, professor, mister, coach, sei lá o que. Cara, sabedoria. Dezembro, janeiro, fevereiro e março, você não opera. Caladinho, lote mínimos. Depois disso você vem. Então fica a dica inside, beleza? Nos últimos 3 anos, aumenta muito o drawdown da galera. Aumenta bastante. Se você for olhar, nos últimos 3 anos é justamente dezembro, janeiro, fevereiro, março que o drawdown da galera chega a níveis extremos, beleza? E infelizmente é nesses meses de dezembro, janeiro, fevereiro e março que muita gente quebra conta. Eu fico muito triste pelas pessoas que tiram de onde não tem, pelas pessoas que confiam 100% e acabam quebrando. Então, galera, você que é iniciante, é importante você entender isso. Pense mais e execute menos. Pense mais e execute menos. Graças a Deus, nesse método sem stop, eu nunca tive uma conta quebrada. Porém, entretanto, todavia, eu tive uma conta minha que chegou a 60% de drawdown. E eu tomei uma decisão, falei, cara, 60% de drawdown para mim não dá mais. 60% de drawdown para mim não dá mais. Então, a partir daí eu comecei a estudar mais, entender mais essa questão do drawdown, nível de margem, e comecei a segurar. Tem uma frase que diz que não operar é operar. De fato, isso é verdade. Não operar é operar. Então eu tive muitas oportunidades. Eu tô até chateado que eu passei um sinal lá no meu grupo da análise probabilística. Eu infelizmente não pude executar os sinais, porque eu tenho um compromisso com esse nível de margem, com o drawdown dessa conta pan conservadora. Então o que acontece? Tive a oportunidade e não operei.
Fiquei triste porque eu deixei de ganhar dinheiro, mas em compensação, o meu drawdown tá lá, tá diminuindo, tava 10, agora já tá 9,2 e vai voltar aos patamares normais. Então, galera, é importante essa questão do gráfico. É importante o fundamentalismo? É importante. Mas, porém, é importante também que vocês foquem no gráfico, principalmente o gráfico mensal. O gráfico mensal, ele diz tudo. Tá lá, ele diz tudo. Você que é iniciante, mais uma vez eu aconselho você a estudar a ferramenta de Fibo. Principalmente os níveis extremos lá, 161.8, o nível de menos 61.8. Esses níveis, cara, o mercado respeita muito. Então, esse aí foi mais um vídeo, galera. O que tem acontecido aí nos últimos 3 anos, beleza? Então eu espero ter ajudado. Então, aprenda a partir de hoje que dezembro, janeiro, fevereiro e março não se opera pequeno, beleza? Então valeu!